Voz do Pastor, 18 de outubro de 2020. Querido irmão, minha irmã, bom dia para você que está nos acompanhando. Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está... Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está me acompanhando através... Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte, você que está sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, FM 90.9. Nós espalhamos o amor pelo ar. Que alegria chegar até você, que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas, através deste programa que é a Voz do Pastor. Acolho também você que está nos acompanhando pela Rede Canção Nova de Rádio, através da internet por todo o Brasil e pelo mundo inteiro por meio do aplicativo da Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui de Vitória da Conquista, chegando até você nesta manhã de domingo, dia do Senhor, para refletirmos sobre a palavra de Deus. Hoje, dia 18 de outubro de 2020, 29º domingo do tempo comum, Jornada Mundial das Missões. Escutemos, ouvinte, a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 22, versículos do 20. Mateus capítulo 22, versículos do 15º ao 10º. Proclamação. Mateus capítulo 22, versículos do 15º ao 21º. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvinte, reflitamos um pouco sobre as palavras do Evangelho deste 29º domingo do tempo comum. Depois das parábolas que lemos nas últimas semanas, lembramos duas pelo menos, a dos vinhateiros assassinos e dos convidados que recusaram o convite para o banquete do rei. Eis que os inimigos de Jesus se juntam. O texto diz que os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então eles mandaram os seus discípulos e junto com eles alguns do partido de Herodes. Os fariseus são conhecidos, os seus discípulos também. Quem são
os do partido de Herodes. Eram alguns membros que trabalhavam com Herodes Antipas, que governava a Galileia no tempo de Jesus. Os dois grupos opostos se juntam pela gravidade do conflito com Jesus, isto é, os discípulos dos fariseus e os do partido de Herodes. Se juntam os dois contra Jesus. Eles dizem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. É uma afirmação cheia de hipocrisia, ouvinte, mas é preciosa para compreendermos quem é Jesus. Jesus, então, reconhecem os seus adversários, ensina o caminho de Deus que nós devemos percorrer para chegar até Ele e à sua justiça. Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida, como diz São João. Era necessário que ele dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecido o caminho, era possível chegar ao destino, à meta. O caminho conduz à verdade e a verdade conduz à vida, diz Santo Agostinho. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me então a moeda. Eles levaram-na. Então Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. A moeda que lhe apresentaram era uma moeda de prata, onde estava escrito na parte da frente, ao lado da estampa do imperador, Tibério César, filho do divino Augusto Pontífice Máximo. No verso tinha a estampa da mãe de Tibério, Dona Lívia, representada como uma deusa da paz. Todo hebreu entre os 15 e os 65 anos era obrigado a pagar ao imperador um tributo pessoal, uma moeda de prata que correspondia a uma diária de trabalho. Era para afirmar a submissão de cada cidadão da Galileia ao imperador romano. Jesus, então, responde com a famosa frase: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os estudiosos dizem que o verbo grego seria melhor traduzir por restituir do que por dar. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com esse significado, restituir. Os fariseus e todos os judeus não queriam restituir a César aquilo que era de César. Eles não queriam pagar a taxa para o imperador. Eles não queriam pagar a taxa para o imperador. Pagavam porque eram obrigados. Jesus, com essa expressão, estava querendo dizer que as moedas eram do imperador e deveriam ser a ele restituídas. Depois que o imposto deve ser pago para cumprir a sua destinação, garantir ao Estado poder trabalhar pelo bem comum e social das pessoas. Mas a questão mais importante para Jesus é a segunda parte de sua afirmação: restituir a Deus o que é de Deus. Significa que nós não temos somente contas para acertar com o poder romano, mas também com Deus. O que é de Deus? A nossa vida, o mundo. Jesus não veio para dizer se é lícito ou não pagar imposto ao governo de Roma. Jesus veio principalmente para recordar ao homem
a quem ele deve dar tudo e sobre a autoridade que constitui a sua própria vida e a vida do mundo, que é Deus. Um autor anônimo dizia assim, comentando o texto de hoje: a imagem de Deus não é impressa, sobre a prata, mas sobre a pessoa humana. A moeda de César é de prata, mas a de Deus é a humanidade. Portanto, dá a tua riqueza material a César, mas guarda para Deus a inocência de tua consciência para ser oferecida a ele. César exigiu que a sua imagem seja impressa sobre cada moeda, mas Deus escolheu o homem e a mulher que foram criados para refletir a sua glória. Fim da citação de um autor anônimo sobre o texto deste domingo. Se César exige a própria imagem na moeda, Deus não exigirá do homem a imagem esculpida nele? Assim se pergunta Santo Agostinho. Essa afirmação de Jesus pode ter também outros desdobramentos. A autoridade civil deve cuidar do bem temporal, a religiosa do bem integral, do bem espiritual. Os cidadãos respeitam as leis do Estado, especialmente quando são justas e não são contrárias ao bem moral, aos princípios religiosos e ao bem comum. O Estado não pode exigir aquilo que é devido somente a Deus, e o cristão deve manter e defender a sua liberdade de honrar a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, Jesus está dizendo: restitua porque estás em débito. Significa, ouvinte, que eu estou em débito, e não somente com o Estado, mas em débito em relação aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus professores, aos médicos, aos meus padrinhos, aos meus funcionários, em relação ao meu país, à minha comunidade, em relação à minha igreja. A minha vida é tecida de débitos, porque eu recebi infinitamente mais do que estou devolvendo e dando. Devo restituir a um governo corrupto e que não aplica bem o meu imposto? A pergunta poderia ser feita. Jesus responderia sim, mas com os seguintes cuidados, como ele tomava. Quando tinha que corrigir as autoridades, corrigia. E quando tinha que corrigir os cobradores de impostos, também o fazia. Ouvinte, a segunda parte, então, da afirmação de Jesus refere-se à dimensão espiritual. De Deus recebeste tudo. A Ele deve ser restituído. De Deus recebemos o respiro, o ser e o agir, os talentos. As sementes de eternidade Deus colocou dentro de nós. De Deus é o jardim do mundo. Diante dele, diante de todos os homens, não somos credores, somos devedores agraciados. Se tivéssemos nas mãos aquela moeda romana, compreenderíamos ainda outra coisa. A inscrição recitava: Divino César, pertence a César. Jesus separa as coisas. César não é Deus. Uma coisa é César, outra coisa é Deus. De Deus é o homem, aquele que ele o fez pouco inferior aos deuses. A César, as coisas. A Deus, a pessoa. A mim
diz: não deve escrever no coração outras pertenças que não sejam Deus. Fique livre e se rebele contra toda a tentação de vender-te ou te deixares possuir. Repita o poder: eu não te pertenço. Não se apropries de mim. Agora, então, ouvinte, compreendemos o elogio que Paulo faz aos membros da comunidade de Tessalônica. Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço de vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Vós sois do número dos escolhidos. O Evangelho chegou para vós não somente por palavras, mas mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda abundância. São Paulo elogia os cristãos de Tessalônica porque foram acolhedores da palavra de Deus e praticantes, portanto, da boa nova, da justiça. Portanto, cristãos que fazem frutificar os dons que receberam de Deus, são filhos do Altíssimo, revelam, portanto, a imagem de Deus que está esculpida na vida deles. Eles são os justos divulgadores da mensagem: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvinte, antes da bênção, queria compartilhar uma notícia de nossa arquidiocese. Hoje, às 12 horas, eu vou celebrar na Catedral Metropolitana de Vitória da Conquista a missa que encerra a Semana Nacional da Vida. A Semana Nacional da Vida foi instituída em 2005 pela 43ª Assembleia Geral da Conferência dos Bispos do Brasil, CNBB. Cada ano, de 1º a 7 de outubro, a Igreja no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida e conclui a semana homenageando o nascituro, com a celebração do dia 8 de outubro. Nós, aqui na Catedral de Vitória da Conquista, faremos essa celebração hoje, meio-dia. Ouvinte, a Semana Nacional da Vida quer mobilizar as comunidades católicas, através, sobretudo, da pastoral familiar, e também quer sensibilizar a sociedade inteira para uma reflexão sobre a vida humana, desde o seu início até a sua conclusão. Diante das ameaças que a vida sempre sofre nos tempos de hoje, a Semana Nacional da Família quer defender, proteger e fazer brotar sentimentos e ações que coloquem a vida acima de todos os outros valores. Para animar a Semana Nacional da Vida, a CNBB, através da Comissão Episcopal Vida e Família, publica o subsídio Hora da Família. Neste ano, o tema é Vida, Dom e Compromisso, em sintonia com a campanha da Fraternidade 2020. Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Portanto, ouvinte, façamos nossa parte. Escolhamos, pois a vida é tempo de cuidar da vida. A Igreja é chamada a manifestar novamente a todos, com uma firme e clara convicção, a vontade de promover com todos os meios e de defender contra todas as ameaças a vida humana, em qualquer condição e estágio de desenvolvimento em que se encontre. Até o fim de 2020, devemos ser atentos às necessidades materiais e espirituais
das mulheres e jovens gestantes por meio de ações efetivas que podem ajudá-las a acolher amorosamente e dignamente o seu filho. São recordadas também nesta semana as instituições ligadas ou não à Igreja Católica que amparam mães solteiras, adolescentes mães, crianças abandonadas. É, portanto, uma semana em que refletimos e fazemos gestos concretos de proteção à vida no ventre materno, à vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, dos enfermos, das avós e dos avós. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral sobre o mundo contemporâneo, se expressa assim no número 27. Tudo quanto se opõe à vida, como seja toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário, tudo que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e mentais e as tentativas para violentar as próprias consciências, tudo quanto ofende a dignidade da pessoa humana, como as condições de vida infra-humanas, as prisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, a prostituição, o comércio de mulheres e de jovens, e também as condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas estas coisas e outras semelhantes são infamantes, ao mesmo tempo que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem injustamente e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. Fim da citação, Gaudium et Spes, capítulo 27. São João Paulo II, São João Paulo II, na encíclica Evangelho da Vida, número 4, afirma: infelizmente, esse panorama inquietante, longe de diminuir, tem vindo a dilatar-se. Com as perspectivas abertas pelo progresso científico e tecnológico, nascem outras formas de atentados à dignidade do ser humano, enquanto se delineia e consolida uma nova situação cultural que dá aos crimes contra a vida um aspecto inédito e, se é possível, ainda mais iníquo, suscitando novas e graves preocupações. Amplos setores, continua São João Paulo II, da opinião pública justificam alguns crimes contra a vida em nome dos direitos da liberdade individual e, sobre tal pressuposto, pretendem não só a sua impunidade, mas ainda a própria autorização da parte do Estado para os praticar com absoluta liberdade e mais, com a colaboração gratuita dos serviços de saúde. Fim da citação. Ora, ouvinte, o resultado de tudo isso é dramático, continua São João Paulo II. Se é muitíssimo grave e preocupante o fenômeno da eliminação de tantas vidas humanas nascentes ou encaminhadas para o seu caso, não é menos o fato de que a própria consciência, ofuscada por tão vastos condicionamentos, lhe custa cada vez mais perceber a distinção entre o bem e o mal, precisamente naquilo que toca o fundamental valor da vida. Ouvinte, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.